Brasil ocupa a 32ª posição num ranking de 33 países da América Latina e caribenhos que trata a participação feminina em parlamentos. Segundo a ONU Mulheres, no país, 10% do total dos parlamentares eleitos são mulheres. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós convidamos as nossas parlamentares para uma reflexão sobre a participação delas na política. Estão conosco a deputada Ada de Luca, do MDB, Ana Campanholo, do PSL, Luciane Carminati, do PT, Marlene Fengler, do PSD e a deputada Paulinha, do PDT. Deputadas, para a gente começar esse nosso debate, esse nosso bate-papo, eu queria saber, na avaliação de vocês, essa forma institucional, partidária e política que nós temos no nosso país hoje, ela inibe a participação de nós, mulheres, na política? Com toda certeza. Não tenha dúvida alguma que o nosso espaço nos ambientes partidários ainda é muito tolhido, muito tutelado. Veja que nessa última eleição para vereadoras e prefeitas, meninas, em muitos municípios, mulheres ofereceram ainda os seus nomes apenas para cumprir a cota dos 30% sem fazer voto algum. Dos deputados também. Nos deputados também, enfim. A gente ainda tem muito para avançar, eu creio, nessa questão da participação da mulher, porque não é mesmo o nosso ambiente, né? Eu acho que ainda é um meio essencialmente masculino, e especialmente quando se trata da instituição partido político, né? Nos espaços de comando partidário, muito poucas mulheres participam. E aí, naturalmente, isso se reflete no resultado das eleições. Obviamente que hoje, com a obrigação da cota, né, do percentual mínimo de participação, aos poucos isso vai mudando. E um outro fator que eu acho que foi muito importante e que vai, sem dúvida nenhuma, ajudar nessa transição, nesse processo de transição, é o fato de termos agora, além da cota também, os partidos terem a obrigação de repassarem recursos financeiros às mulheres. Eu acho que isso sim efetivamente ajuda, né, contribui para que mais mulheres sintam que podem participar do processo com reais chances de eleição, que eu acho que esse é o diferencial também. A mulher precisa entender que ela está ali para participar efetivamente. Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acredito que a participação das mulheres na política ela é reduzida porque o interesse feminino também o é. Nós no PSL, por exemplo, tivemos que procurar mulheres para preencher a cota, que não é uma cota de mulheres. A lei diz que nós temos que ter 70% de um sexo e 30% de outro. Então, poderia até ser o contrário, né? Poderia, sim. Mas, mesmo para preencher essa cota, que é pequena, de 30%, os partidos têm que procurar mulheres dispostas. Eu creio que isso se construiu historicamente porque a figura do cidadão e do votante, ele sempre esteve ligado à figura daquele que serve a pátria. Então, durante anos e anos, aquele que votava era também aquele que servia ao exército. Começou assim lá a Guerra da Independência nos Estados Unidos. Os americanos que morreram, né, lutando para conquistar o direito ao voto, eles se fizeram também partícipes do Exército. Então, era uma condição inerente. Para votar, eu tenho que servir ao Exército. E as mulheres, por muito tempo, elas renegaram o voto, né? É uma parte da história que a gente não conhece muito bem, mas elas não queriam votar por muito tempo, porque elas entendiam que se eu tiver que votar, eu também tenho que dar a minha vida pela pátria. Então, em 1848, por exemplo, quando teve a primeira convenção de mulheres para deliberar se elas votariam ou não, as próprias mulheres nessa conferência em Seneca Falls disseram que não queriam votar. E começaram a surgir vários partidos contra o voto, porque historicamente o voto estava ligado a uma série de responsabilidades que as mulheres não tinham interesse. Hoje a gente vê que isso mudou, né? Até mesmo para mim, como conservadora, sou deputada, então há uma mudança de pensamento, mas essa mudança ela é gradual e até pouco tempo atrás as mulheres não queriam participar de fato. Vocês acreditam que os partidos possam também interferir um pouco? Eu acho que eu acho que primeiro que não é um desejo pessoal da mulher individual. Eu acho que é resultado de uma construção histórica, onde a mulher foi ocupando alguns papéis, né? Nós fomos educadas para a gente servir a casa e os filhos. E foram os movimentos de mulheres, de muita luta, de muita organização e de muita resistência a essa imagem tradicional e extremamente prejudicial à figura da mulher,
é que a gente conseguiu, inclusive com as sufragistas, né, no início do século, o direito ao voto. Porém, quem votava eram as mulheres que tinham autorização do marido ou que tinham posses, né? Então, você já tem aí uma limitação do direito dessas mulheres. Eu entendo que os partidos são, sim, muito conservadores nisso. Eu venho de um partido que a gente tem uma outra construção. Eu já fui presidente do meu partido e eu defendo que as mulheres, do ponto de vista partidário, precisam também se colocar, não aceitar a secretaria-geral, não aceitar a função da área social ou de um setor de mulheres. As mulheres precisam dizer, eu quero a tesouraria, eu quero a presidência. E é claro que, além disso, tem uma questão que ela é construída também, porque não vamos ser ingênuos, né? Nós não somos poucas por acaso. É porque para cada uma mulher a mais é um homem a menos, né? A gente precisa fazer essa conta também, não é verdade? Aqui no parlamento, se a gente tivesse 20 mulheres, nós teríamos só 20 homens e não 35. Então, os homens também vão tutelando essa legislação que, na minha avaliação, ela é arcaica. Nós precisamos de uma legislação hoje, eu defendo isso, paridade de gênero no parlamento, que a gente possa ter uma lista intercalada, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, né? Então, esse é um debate mais avançado, mas eu defendo, porque também é verdade que as mulheres são chamadas para fazer campanha, mas não para serem candidatas. Nós temos casos aí muito recentes, né, de mulheres laranjas. Então, o que a gente quer? A gente quer efetivamente as mulheres na política ou nós queremos usar os espaços que são nossos, né, de direito, mas a serviço dos homens? Então, acho que a gente precisa quebrar com essa cultura e eu acredito muito que os partidos também vão se democratizando na medida em que a luta social, a luta política e as mulheres vão se colocando numa condição de dizer não aceitamos isso, temos direitos iguais, a Constituição nos assegura esse direito igual. Eu acho que também tem uma outra questão também que a gente precisa ter consciência que as mulheres precisam estar dispostas a pagar o preço, que não é pequeno, que não é baixo. O preço de você participar, você tendo multifunções, mãe, esposa, dona de casa, filha, né, com uma profissão, trabalhando. Como é que você dá conta disso tudo? Se o universo político, na verdade, ele foi construído para os homens. Quando é que são as reuniões? À noite. Aí, como é que você vai? Onde é que você deixa teus filhos? Né? Quando é que você vai viajar? Porque você trabalha aqui durante a semana. Nos finais de semana, você tem que ir na sua base. E aí, onde é que deixa o filho? Né? E o marido, onde é que fica, no caso das mulheres? Para o homem, isso é muito normal. O homem vai passar um final de semana trabalhando e a mulher aceita isso e a casa funciona, tudo funciona. A mulher sai de casa e não funciona mais nada. E aí, como é que faz? Então, ou você só pode, ou na política só pode ter solteiras, ou então quem não tem filho, ou então, né, depois de você já ter vivido todas as suas experiências de vida, aí você vai, os filhos estão grandes, criados, aí você vai ser político. Então, realmente, na prática, no dia a dia, não é uma situação fácil, não é confortável. Pelo menos isso eu falo da minha experiência, porque é muito complicado você ter que abrir mão, você fica eternamente na dúvida. Meu Deus, mas eu tenho que ir naquela reunião. Tá, mas e o meu filho? Vou deixar onde? Vou fazer o que com ele? E o meu marido? Meu Deus, faz uma semana que eu não estou em casa. Então, assim, além de todo o processo cultural, enfim, né, de todas as dificuldades históricas que a gente tem, também tem essa questão pessoal. E a gente, enquanto mulheres, também, quando eu converso com as mulheres, eu sinto que elas não querem, muitas mulheres não querem participar por causa disso, porque sabem que o preço é muito alto. E aí você se pergunta, vale a pena? Né? Vale a pena, deputada Ada? A minha história é um tanto quanto diferente delas. Em primeiro lugar, porque eu nasci na política, né? Então, meus valores talvez sejam outros, por eu ter nascido no ambiente político. E eu concordo quando a Marlene diz das dificuldades, né, das mulheres têm. E outras ainda têm uma dificuldade maior ainda. É vontade de participar e o marido não permitir. Essa é a mais arrasadora que tem. E não é permitir para ser candidata. Isso, com 44 anos de política,
tá? Eu presenciei N casos. E não é ela participar, não, vai ser vereadora, vai ser... Não. Ir uma reunião que seja política. Ela pode ir na reunião de um clube de mães, ela pode ir na reunião de maquiagem, como é que vende produto que lá. Vende produtos de beleza. Vende produto de beleza, mas reunião política nem pensar, entende? Então, é tudo uma questão realmente cultural. Né? E a mulher tem que dar cara a tapa, não tem que ter medo. Eu sou uma grande incentivadora. Eu já rodei vários estados fazendo palestras, né, da mulher politizada e mulher valorizada, entendesse? E são anos, né, de luta, mesmo antes de eu ser deputada. E eu acho que a gente está caminhando a passinho meio que de tartaruga ainda. Mas não é por culpa da mulher. Porque tu vê, quando vem como é que o partido deu como nome? Para as mulheres? O fundo partidário? Fundo partidário, que resolvem dar para as mulheres. Foi uma luta das deputadas federais e senadoras, por isso que nós tivemos aqui, tá? Ainda tem gente para besteira, né? Aí envergonha quem? O nome mulher. Entendeu? Então, eu acho que a gente está caminhando, está engatinhando, mas... Mas eu vou dizer que essas dificuldades que a Marlene põe, elas são muito reais mesmo, assim. Eu já não senti muito na questão dos filhos, porque eu sempre fui uma pessoa com um espírito muito libertador, assim, e muito resiliente em relação às diferenças, Então, as filhas nunca me puseram dificuldade, porque onde eu ia, elas iam junto. Eu fui mãe muito jovem, então eu fui mãe no meio do movimento estudantil. Elas se criaram como tu, assim, no meio da militância, no processo. Eu ia para um congresso de UNE e a minha filha mais velha ia no meu colo comigo, entendeu? Natural. Tudo bem, foi fácil conciliar os filhos, mas a questão relacional de homem e mulher foi uma desgraça, uma tristeza. Minha vida afetiva foi uma tristeza. Eu quero dizer a vocês que eu fui muito feliz em muitas ocasiões. Eu não estou me queixando também, né? Para quem escutar eu aí em casa. Mas é que é difícil. Não, gente, é muito difícil tu manter um relacionamento estável, porque por mais que o homem diga, meu amor, na hora da eleição, ele vibra, te pega no colo, mas daqui a pouco vai rolar um ciúme que não é só do objeto feminino, do corpo, não é isso. É o ciúme do destaque da mulher. Quando a mulher se empodera mais que o homem, ela ganha mais que um homem, o cara tem que ser bom, tem que ter culhão para aguentar, não é qualquer um. Até porque o homem é o público e a sua esposa é o privado. O homem sempre foi o homem, ele na nossa sociedade ainda é essa referência. Porque os dois eram públicos. Porque os dois políticos, pai político, avô político, então era tudo junto. As filhas se criaram dentro desse ambiente, entendesse? Então, mas a gente vê isso em muitas realidades, assim, mulheres que se põem na carreira, na vida pública, que se elegem vereadoras. E a vida da vereança no município pequeno acaba sendo um sofrimento por causa desses conflitos. É verdade. Porque a vida pública, isso para homens e mulheres, para todos nós. Porque os homens também, eu acho que, né, sofrem e sentem a ausência das suas famílias por igual, né? Porque, enfim, é muito sacrificante. As pessoas acham que há uma desconstrução da importância do político hoje, da mulher política, que as pessoas não se dão conta do que é, o que a gente tem que se doar e se dedicar, né? E a mulher política tem uma experiência que eu não sei se vocês... Não, acho que não tem. O que eu vou dizer é... Meu marido foi deputado muitos anos. Experiente, né? Ada que sabe de todos. Não, foi deputado muitos anos. Ele chegava em casa, estava tudo pronto. Eu trabalhava fora, tudo bem, chegava, estava tudo pronto, as filhas de banho tomado, a janta posta, tudo. Sempre foi tudo comigo. Hoje, em dia, eu chego em casa, se eu bobear, não tem comida, né? Tem que ir para mercado. A mulher é diferente. Hoje eu tenho minhas netas, sou cobrada pelas netas, então tem que ser esposa, política, mãe, avó. E não tem quem faça esse outro pedacinho para ti, que era o que a mulher faz para o marido na política. Eu queria falar um pouco disso, porque eu fui a primeira vereadora na minha cidade que engravidou no parlamento, né, na vereança, e aqui eu fui a primeira deputada que engravidou. Foi a primeira. Vocês lembram do meu susto, né? Uhum. Quando eu descobri que eu estava grávida. Mandatos férteis, deputada. E aí foi o segundo ano do meu primeiro mandato.
e eu fiquei desesperada, porque eu sou de Chapecó. Eu fiquei imaginando como é que eu ia cuidar do meu filho, né? Pensando numa distância tão grande, em avião, em família lá, em mãe lá, em marido lá, em irmãs lá. Eu entrei em desespero, e era um ano eleitoral ainda, que as prefeituras querem o quê? O que os prefeitos querem? Que a gente vá para todos os municípios, né, fazer campanha. E aí tem uma questão que eu acho que tem a ver com esse debate dos filhos aqui. Nós, na política, também somos desafiadas a ressignificar o conceito de maternidade. Porque até então, na sociedade, quem é responsável única e exclusivamente, não só pelo crescimento do filho, acompanhamento, mas as mulheres são cobradas. Não, quem cuida dos filhos é a mãe, né? Eu, na rede social, eu fui criticada por mulheres que diziam assim: você deveria estar cuidando dos teus filhos ou do teu filho pequeno, né? Então, a gente teve que se trabalhar muito. Claro que eu tenho um companheiro que tem uma cabeça muito legal, que é parceiro companheiro, mas eu tive que trabalhar muito para mim não me sentir culpada, como se eu estivesse fazendo uma coisa errada, quando eu não estava fazendo nada errado. Mulher, né? Discriminando mulher, né? Exato. E aí entra o papel de ressignificar a maternidade. E a gente começou a trabalhar isso muito em casa, porque no começo eu abria a porta quando eu chegava daqui do plenário e o meu filho corria de mim. E eu entrava em desespero, chorava muito, né? E aquilo eu disse: poxa, mas eu tenho que mudar essa relação, né? E aí eu comecei a me trabalhar e o meu esposo começou a brincar com isso. No momento ele disse assim: fica tranquila, o Guilherme vai crescer achando que nasceu da minha barriga e não da tua, tá tudo bem. Um dá amor, o outro complementa, né? O mundo é outro hoje, vamos mudar as relações, né? Então, hoje eu lido com isso, com uma grande experiência de vida que eu aprendi a enfrentar, também conversando muito e dialogando muito. Mas o fato é que as mulheres, né? Você pega, por exemplo, mulheres ativistas, mulheres sindicalistas, mulheres empresárias, mulheres que têm uma vida, eu diria, muito ativa, para além de cuidar dos filhos e da casa, que eu adoro cuidar, né? Quando eu estou em casa, eu estou na cozinha, fazendo comida. Adoro fazer doce, fazer salgado, ficar com os filhos, adoro ir para o mercado, é prazeroso. Agora, além disso, a gente precisa construir uma relação entre as pessoas que a gente não se sinta culpado. E aí, eu acho que a gente precisa discutir muito isso, porque as mulheres que têm essa vida muito doida como nós, assim, que não tem um horário fixo... A política tem uma vida doida. A profissional liberal e outras, eu acho que não é tão doida. Mas tem muitas mulheres que terminam um horário de trabalho: eu tenho a associação de moradores, eu tenho que ir lá para a escola porque eu estou na PP, eu estou envolvida com a igreja, eu estou envolvida com... Também tem uma vida que eu diria, sai um pouco, né, dessa coisa do horário padrão, né? Essas mulheres também muitas vezes se sentem culpadas. Eu faço esse diálogo, elas dizem: meu Deus, eu estou aqui, eu devia estar em casa, com os meus filhos, cuidando deles. Então, veja que o mundo também exige de nós, sabe, uma cacetada de novas relações. Mas uma coisa é certa, os filhos têm muito orgulho. A gente sofre, mas quando eles crescem, eles têm muito orgulho da gente. Muito. Deputada Ana. Eu creio que todas essas dificuldades que as meninas mencionaram, elas são reais, eu também as experimento. E exatamente por isso que muitas mulheres não querem se envolver na política. E isso sempre foi claro, existem dois modelos de vida, que é a vida privada, que ela é tranquila, segura e confortável, e a vida pública, que é instável, até perigosa, em muitos sentidos, distante. Eu acredito que as ações afirmativas, como, por exemplo, criar cotas de 50% por 50%, desrespeita a liberdade das pessoas. Existe algum problema, em essência, de que as mulheres queiram, optem, prefiram uma vida confortável e não uma vida agitada? Talvez, eu acredito que falte ao movimento feminista respeitar e entender a tendência e a preferência de cada sexo. É bastante retumbante essa insistência em dizer que os dois sexos não têm diferenças entre si. E eu creio que realmente existem diferenças naturais, essenciais e biológicas. E essa diferença na mulher se manifesta por preferir o conforto. E mesmo assim o trabalho doméstico ele é valioso, ele é digno e também é muito trabalhoso. Eu não acredito que existe nenhuma inferioridade em uma mulher renegar a vida pública, e por isso que muitas renegam. Imagina você
falando, uma mulher que está nos assistindo agora em casa, depois de todas essas dificuldades que nós mencionamos aqui, essa vida difícil, será que ela vai se sentir mais propensa a abandonar o conforto do lar para entrar nessa agitação ou o contrário? E ela não querendo entrar nessa vida, ela comete algum crime político? Há algum problema? Pois é. Não, mas de modo algum. Eu quero dizer para ela só o seguinte, ninguém obrigando mulher nenhuma a entrar. Ninguém está obrigando mesmo com 50% eles intercalada. Tá? Porque tu não está obrigando aquelas 50 aí. Também que quer participar. Mas a gente tem que incentivar as mulheres e não tem condições já pelo problema que ela enfrenta. Porque a mulher, para entrar na vida pública, o primeiro que ela tem que resolver é dentro da casa dela. É com ela própria até. Com ela, não, quando ela quer, porque ela já quer. Né? Mas dentro da casa dela. Eu também acho que a mulher só entra quando ela acredita que vale muito a pena. Porque... Mas o que valer a pena, Marlene? Não, mas para você passar por tudo isso... Tem que gostar, tá aqui, ó. Tem que gostar e tem que achar que vale a pena, né? Que você está aí, você está abrindo mão de uma vida confortável, enfim, né? Para alguma coisa. Para quê? Se é tão difícil, eu acho que... Eu me pergunto muito isso. E quando eu penso, podia estar em casa, podia estar tranquila, mas e aí, qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho, para os amigos, né, para a geração do meu filho, se eu tive a condição, e eu daí tenho uma situação um pouco diferente também, porque o partido estimulou muito a participação de mulheres. Então, eu não tive essa dificuldade. E aí, se eu tenho a oportunidade de um partido que quer que eu seja candidata. Eu tenho uma história de vida trabalhando na assessoria e agora eu tive a oportunidade de ser protagonista, de ser candidata aí com reais chances de eleição. E aí eu critico quem não participa ou eu critico os cidadãos, e eu sempre falo isso, eu acho que as mudanças só acontecem quando a gente faz a nossa parte e a gente faz as mudanças que a gente acredita que devem ser feitas, e aí na hora que eu tenho a oportunidade de sair da teoria e ir para a prática, eu não vou, eu não participo, eu não faço a minha parte, aí é um debate com a gente mesmo. Mas, amiga, o que eu penso é o seguinte, né? Até para corroborar, de certa forma, um pouco do que todas nós estamos falando, eu acho que a gente não diverge em nenhum momento. Não há nenhum problema em a mulher escolher participar ou não da vida pública. O problema é quando ela escolhe participar e ela encontra barreiras que para os homens não existem. Isso que a gente precisa avaliar. É nesse sentido que eu vou te dizer, eu também, eu sempre fui uma pessoa que, enfim, eu sou tão sem freio para certas coisas, eu me ponho para a vida de uma forma tão exposta que mesmo que eu não estivesse na vida pública, eu acho que eu ia estar fazendo confusão por aí, porque é da minha natureza, é mais forte que eu. E é nesse sentido que eu penso, assim, eu acho que as pessoas, claro, eu falo às vezes para a Ana, né, tem gente que pergunta, vou falar desse jeito, porque, né, quem está assistindo quer saber dessas coisas, eu vou falar, Paula, tu é amiga da Ana? Eu digo, sim. Mas ela, eu digo, mas qual é o problema da pessoa se sentir no direito de defender uma posição mais conservadora? Entende? Da mesma forma que outro de defender uma posição com um pensamento mais esquerda, outro um pensamento mais progressista. Isto é natural. E na questão da mulher, gente, eu acho que esse não é o ponto. Eu vou dizer, é que o feminismo, no meu ponto de vista, em muitas ocasiões ele foi posto na sociedade, ao longo dos tempos, como uma coisa gigantesca, com uma teoria, né, da conspiração gigantesca, como se o mundo precisa... Mas não, o feminismo, para mim, o meu conceito de feminismo, ele se resume numa única e minúscula frase. Igualdade. Oportunidades iguais para todos e todas. Eu não quero que ninguém me diga que eu não posso ir lá, porque isso já aconteceu comigo. Já teve gente que disse, eu não vou votar em você porque você é mulher. É incrível, mas eu olhei, eu nem acreditei que isso era verdade. Isso acontece. E assim, só para mim concluir o raciocínio, amiga, eu digo para vocês, o que tem que ficar posto é que a gente... ser feminista, no meu pensamento hoje, não é uma questão de opção, é necessário. Mas ser feminista não significa ser de esquerda, nem de direita, nem conservadora, nem a favor do aborto, nem contra o aborto, nem não se depilar, nem nada. Liberdade. Não tem nada a ver com mais nada. Ser feminista é apenas isso, achar que uma mulher
pode ser o que ela quiser. Ela pode ficar em casa, ela pode ser engenheira, ela pode ser médica, ela pode ser deputada ou nada disso. Então, para a gente fechar esse bloco, deputadas, para aquelas mulheres que realmente querem fazer parte, ter uma posição de poder na política ou numa empresa, que conselho vocês dão para a gente fechar esse bloco? Por favor. A mulher tem que participar. Tem que participar no seu bairro, tem que participar no seu município, tem que participar das políticas, de reuniões de associação. A mulher tem que participar, porque não cai no colo dela, ela que não se iluda. Ela que não se iluda. Eu faço política há muitos anos, eu até ia dizer agora, hoje em dia está fácil. Difícil era no meu tempo, que era chamada de louca. A Ada é louca. Entende? Hoje é fácil. É mumu, é mamão com açúcar. Tá? Eram prisões, era um horror. Então, a mulher que quer participar, ela tem que ter também a participação efetiva. Ela escolha um partido. Sem partido não adianta. Entende? O partido A, B, C, D, tem um monte aí. Tá? Escolha um, se filie e participe das reuniões do partido dela, as reuniões de comunidade, as reuniões, enfim, todas as reuniões que envolvam a sociedade, tá? Porque ela tem que arar a terra, ela tem que adubar, ela tem que semear para colher bons frutos. Do céu não cai mesmo nada, nem na política, nem em lugar nenhum. Assim a gente encerra o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com um programa especial do Mês da Mulher. Estão conosco deputada Ada de Luca, deputada Ana Campanholo, Luciane Carminati, Marlene Fengler e a deputada Paulinha. Vamos começar falando de uma coisa que assusta um pouco, principalmente nós catarinenses, deputadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Santa Catarina é o segundo estado com maior índice de violência doméstica, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Na opinião de vocês, o que acontece no nosso estado? Por que a gente está ocupando essa posição tão ruim? Para te dizer com franqueza, nesse episódio recente que eu vivi, eu tenho refletido muito sobre isso. E as meninas, eu acho que num ponto a gente tem uma confluência. A mulher, quando ela realmente se empodera, ela é menos vítima da violência, do machismo, da agressão, porque ela se põe de uma forma que você não sente assim com tanta dureza essas inflexões. Mas na minha reflexão eu acho que a gente precisa viver uma mudança cultural, tá? Porque o machismo, ele é tão subterrâneo, ele é tão secreto, não só o machismo, o preconceito no geral. Silencioso. Ele é, porque assim, ó, eu vou te dizer, quando você sofre um processo de violência, e eu passei por isso recentemente, eu tenho certeza absoluta que mais de 90%, ou a totalidade das pessoas até, se fossem consultadas fora do episódio, se são preconceituosas ou se são machistas, naturalmente que elas iam dizer que não, porque ser preconceituoso é politicamente incorreto, seja contra a mulher, ou negro, ou uma pessoa que tem uma opção religiosa diferente, ou uma conduta sexual diversa daquela que se imagina como a coerente ou a certa. Na verdade, tudo aquilo que foge um pouco daquela regra tradicional que se espera de alguém vira alvo de ataques hoje. E a mulher, ela está nessa ponta mais frágil. O que a gente tem que... quero dizer uma coisa para vocês, de real. Quando começa 8 de março, às vezes começa a dar até um nervoso, porque eu penso, meu Deus do céu, tudo de novo. Tem 20 anos que a gente dá as mesmas palestras, escuta as mesmas palestras, participa dos mesmos seminários e os nossos problemas são os mesmos. Os problemas que eu vivi quando eu fui candidata a vereadora lá, né, em 1900 batatinha, um monte de tempo atrás, é o mesmo que as minhas colegas estão vivendo hoje. A gente não consegue muito avançar, porque a gente está muito amarrado ainda. Né? Aí é discriminação. Exatamente, mas a discriminação patrocina a violência, ela começa aí. É um tipo de violência. O que eu queria muito ouvir a opinião da Ada, inclusive, porque ela até pouco fez um belíssimo trabalho como secretária de Segurança, por que isso parece que está aumentando
ou as mulheres estão denunciando mais, Denunciavam. ou isso está chegando mais para a sociedade, mas os números estão muito ardidos para a gente, né? Está crescendo bastante a violência. O machismo, eu acho que é um problema cultural. Acho que o machismo ele tem que ser mais, uma lei que seja mais enérgica com eles, entende? E a mulher está denunciando mais também, uma das razões que aumenta o número, tá, Paulinha? Agora, eu ainda acho que nós caminhamos também, tanto quanto na política, a agressão à mulher nunca foi tanta, a agressão, ou nunca foi tão escancarada. Porque uma moça um pouco mais nova que eu, ela estava separada, e ela colocou no Face dela o problema que ela passou. Ela teve que pedir segurança, porque ela, literalmente, ele estava perseguindo para bater, matar, ela não sabe, tá? O ex. Aí vem aqui tu dizer que a mulher, quando está empoderada, se sente mais segura. Não, eu conheço médica que apanha e é independente. Não vai dizer não, porque apanha porque depende do marido para comer. Não, independente, mas apanha. Um dia eu perguntei para ela. Violência emocional. O que é isso? Tu gosta? A violência. A gente tem que educar os meninos, deputada? Tem que educar os meninos, porque o mal, eu acho... As meninas também, mas mais os meninos, porque é cultural. Tu pode ver que o casal novo, o jovem, casou, tem um filhinho. Aí o menino está lá com 3, 4 anos, tá? Aí ele vai brigar com a coleguinha. Aí vem choramingando. Meu pai, eu apanhei. Vai lá e dá uma porrada. Eu já começo por aí. Aí o filho foi lá, socou o pequeno, junto. Aí, filha, assim, minha filha, ó. São os exemplos. Então, eu acho que os homens, principalmente as novas gerações, também teriam que se policiar quanto a esse comportamento. Tá? Porque filho homem não pode chegar em casa chorando, que é isso? E não é filho homem, o que eu vi, o que eu presenciei, não foi filho homem, não é filho homem. O Lizinho tinha 6 anos. Uma criança. 6 anos. Mas daí, cresce assim. É a mesma coisa o pai que bate na mãe. Tu acha que se tiver um menino, a menina vai ficar, pro resto da vida não vai prestar, tá? E o menino, o que é que vai acontecer? Vai bater também. Repetiu. É normal? É normal, né? Ele viu aquilo, ele se criou naquilo. Então, nós precisamos trabalhar muito ainda sobre isso. Eu acho que é uma questão, aqui em Santa Catarina também, acho que é uma questão cultural mesmo, e que a gente precisa, primeiro, eu acho que discutir com a sociedade o problema mesmo. Aliás, mostrar que nós temos um problema. Né? Os números são claros. Nos últimos 4 anos, aumentou em 300% os casos de violência contra mulheres. E é violência contra mulheres, não é qualquer tipo de violência. E normalmente, casos que acontecem porque o homem acha que é dono da mulher. Né? Tem um sentimento de posse. Não tem mais classe social. Não, claro. Na época tinha. Não tem. Não é que, eu acho que nunca teve. É que a classe maior se recalava pela vergonha e tal. Exatamente. Mas hoje em dia é escancarada a coisa. Quem não é mãe nem pai ainda vai passar pelo mesmo problema. Mas Ada, eu acho que talvez a Luciane também concorde com isso. Eu sou, né, do interior. E lá a gente via, era um padrão, um tipo de comportamento, o homem mandava, a mulher obedecia e ponto. Né? Quando eu era criança era assim. Né? Eu tive a sorte de ter pais que eram muito amorosos, né? Tinham uma relação muito boa. Eu tive uma família que eu tenho que agradecer a Deus todos os dias. Mas eu tinha vários vizinhos que o comportamento era completamente diferente. E aí você vê que esse padrão se repete nos filhos, né, daquelas famílias, e hoje continua acontecendo a mesma coisa. Então, assim, acho que, primeiro, reconhecer que nós temos um problema, ter um levantamento sério com relação a isso, um diagnóstico claro. E aí a doutora Cibele, do Ministério Público do Tribunal de Contas, está fazendo um trabalho fantástico, né? E que a gente precisa trazer para conhecer a nossa realidade. E a partir daí pensar, a estrutura pública, o que ela oferece para a mulher que se sente, né, que sofreu algum tipo de violência. Ela vai lá, denuncia, aí ela precisa ter né, a lei tem a rede de proteção, enfim, mas ela tem que funcionar.
quando ela vai denunciar, ela tem que chegar num lugar e ser acolhida. Ela não pode chegar num lugar que um homem a atenda e a primeira pergunta que faça para ela seja o que você fez para isso acontecer? Né? E aí nas cidades não tem rede protetora. Eu sei, mas aí nós precisamos do número de ocorrências. Eu quero trazer aqui algumas questões que acho que a gente precisa também colocar no debate, que é o Pacto Estadual Maria da Penha, né? O Pacto Estadual Maria da Penha foi assinado no final do ano passado, gente. Então, veja bem, nós estamos falando aqui da Lei Maria da Penha, que é recente, mas que em Santa Catarina foi assinado no final do ano passado. E o que está no Pacto Estadual? Ele tem 6 diretrizes. Em síntese, ele está dizendo o seguinte: Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e o Poder Executivo, na saúde, na educação, na assistência, precisam conversar para efetivar essa rede de atendimento. Então, aqui, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que não tem... Hoje, se você trouxer qualquer prefeito aqui, pode trazer todos aqui, você pergunta o que tem de políticas de enfrentamento à violência no teu município. Ah, tem lá a delegacia da mulher. Gente, a delegacia da mulher é onde tu chega para denunciar. E aí um homem já atende. Mas não tem. Não, mas onde tem? Nos municípios Mas eu estou dizendo que antes, Ah, aonde tem. Mas antes de chegar na delegacia, o que o pacto prevê é um processo de prevenção. Né? Ou seja, o que cabe à educação? A educação não tem que discutir violência contra a mulher. A educação tem que ficar de fora desse debate. Então, quer dizer, nós estamos atribuindo tudo... Que é ali que tu forma a personalidade do cara. Então, vamos imaginar que a família tem que dar conta da violência sozinha. Ora, gente, nós temos os casos de pedofilia. São com quem? Na maioria das vezes, das famílias. São de dentro das famílias. É o tio, é o pai. É o pai. Né? Então, eu acho que a gente precisa... Amiga, nesse quinhão aí, eu tenho acompanhado, por conta da minha vida pública, alguns episódios, nesse caso de pedofilia. Sabe que a violência não é só contra meninas, é contra meninos também. E meninas. Os meninos nem são mencionados, sim. Sabe? Eu conheci um caso de um abrigamento de 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos, que todos eram violentados, né? E nenhum deles tinha mais que 8 anos de idade. Mais velho tinha 8 anos. Imagine. Então, esse processo... O que eu vou te dizer? De quem vem de uma comunidade pequena... Eu vou dizer, quando eu me elegi vereadora, eu não estava preparada para ser uma mulher, para defender pautas femininas. Eu não estava realmente. E as mulheres que apanhavam em casa não tinham para onde ir. E aí, como eu me elegi vereadora, elas achavam que talvez eu pudesse fazer alguma coisa por elas. E eu me lembro como hoje, os primeiros casos que chegavam, eu juro, eu não sabia o que fazer. Porque a mulher não tinha para onde ir. Numa cidade pequena não é fácil o recomeço. Por onde que ela vai recomeçar? Ela não tem um abrigamento, ela não tem uma política de amparo, ela não tem para onde ir. E não tem trabalho, muitas vezes. Não tem também, trabalho, não tem opção. Outras tantas que têm até a condição financeira, elas passam por um processo de desconstrução da sua autoestima tão grande que elas não conseguem dar um passo à sua frente. Eu conheci mulheres que elas não conseguiam mais achar nada de bom, entende? Sabe quando a mulher não consegue nem se olhar no espelho em si mesma? Então, quando chega nesse ponto, é muito difícil você promover. E eu digo, eu fui uma prefeita mulher, né? A gente criou o Conselho Municipal da Mulher e tudo mais, mas não existem recursos para que a gente possa manter uma política. Tem 35, né? A gente precisaria ter uma rede regional de proteção à mulher mais consistente, porque a mulher não tem para onde correr em muitas ocasiões. Ela não se vê em condições de se amparar, né? A história do não tem para onde correr. Fala de políticas públicas para as mulheres, né? Mas não está. Não, exatamente. Eu estou 12 anos nessa casa, participando, só que eu não tenho caneta na mão, né? Para ver, onde é que está? Falta. Porque até então nós estamos falando da mulher que apanha, da mulher que sofre, da mulher que não tem para onde correr, mas tem um outro número que apavora. Nos últimos 4 anos foram 192 mulheres mortas, feminicídio, que era por violência. Então, gente, uma coisa é não ter uma rede de proteção, né? E outra coisa é extrapolar e essa mulher morrer antes que ela possa ter algum tipo de assistência. O que vocês pensam? Né? E mais, né? Essas mulheres normalmente são assassinadas na frente dos filhos. E aí... É o pior. Aí, então, aí você tem, ou tu constrói uma nova relação também, né?
E eu volto à questão cultural, e eu volto à questão da educação, o papel educativo, claro, né? Claro. Porque o que faz um ser humano que está namorando uma pessoa ou que está casado sentir que o não tem que ser dele e não dela? Porque também está relacionado muito à quebra de relacionamento, né? Quando a mulher diz assim, olha, acabou o amor, eu não estou mais afim e tal, não, ou tu é minha ou tu não é de ninguém. Exatamente. Nós tivemos um caso em Chapecó que o cara tentou matar ela, não conseguiu, ele foi no hospital para terminar o serviço. Eu vi isso. Tá? Então, assim, eu tive o caso de uma mulher que eu, quando era presidente da Comissão dos Direitos Humanos, me marcou muito, foi em Concórdia, uma mulher de mais de 70 anos de idade. Nós recebemos na comissão uma denúncia, a minha assessoria foi lá, e nós identificamos que ela tinha apanhado quase até a morte, então ela estava no hospital. E aí ela contou no depoimento que a vida inteira de casada, imagina 70 anos, né? A vida inteira, o marido dela surrava ela e dormia com o revólver embaixo do travesseiro. E nós acompanhamos esse caso, depois de 2 ou 3 meses, a gente encontrou a mulher. E aí nós, bom, como é que você está? Você está melhor? Você está se recuperando? Porque ela denunciou, ela teve a coragem no final da vida dela, né, com 70 anos, de denunciar. Ela disse, agora eu estou muito feliz, deputada, eu estou muito feliz. Como tu está feliz? Ele morreu. Eu ia te contar um caso agora também assim. Então, nesse estilo? Nesse estilo. Fazer faculdade, na minha faculdade de Direito, a gente sempre chegava aquele casal. Ele, por exemplo, ela uns 20 anos mais velha que eu, na época, né? Hoje não sei nem se está vivo. Aí ela chegava, ele abria a porta para ela, do carrinho, aí ele dava um beijinho nela, depois que ela morreu, ele morreu, que a gente percebeu que ela não dava nele. Ele dava um beijinho nela, ela subia as escadas da faculdade, tal, sempre alegre, feliz, brincalhona, tal. Acabou, todo mundo descia as escadas para ir embora, o cara dele estava na porta da escada. A gente dizia assim, ai, eu quero acabar assim, que coisa linda. Entende? Meu Deus, a gente casada, mas jovem ainda, tinha inveja daquele casal. Muito bem. Lá uma outra fase da faculdade, cadê Dona Glorinha, cadê Dona Glorinha, cadê Dona Glorinha? Não, o marido morreu, de certo, por isso. Ah, não, então nós vamos fazer uma visita para ela. Nem precisou fazer a visita, com 3 dias ela já estava na faculdade. De calça jeans, camisa xadrez, sorridente. Aí todo mundo ficou, claro, né? Susto. Gente, eu sou livre. Olha. Que loucura. E era um casal modelo. Bem, mas esse extrato da violência, para a gente, né, arrematar, ele tem muito dessa questão cultural mesmo, assim, dos papéis que nos foram postos e eu também penso que assim, ela tem que partir por um novo processo de formação de cidadão, que não criminalize as pessoas, que não as coloque nessa situação em nenhum aspecto, porque eu penso que preconceito é preconceito, sabe? A violência, ela toma conta da tua alma de um jeito que te impede de se perceber como uma pessoa feliz. E, de fato, a gente tem que ter uma ação mais consistente. O que eu quero dizer é que não dá para a gente continuar com esse debate enquanto as mulheres continuam sendo mortas apenas no mês de março nas palestras. É isso que eu queria perguntar para as senhoras. Esquecendo o mês de março, são 4 anos, o que efetivamente a bancada feminina, as mulheres deputadas desse parlamento, podem fazer para a gente tentar mudar esses números, deputadas? Bom, posso falar? Já que eu sou a coordenadora da bancada, eu fiquei 8 anos na secretaria, então a Luciana tem mais experiência do que já foi feito, porque eu não estava na casa, né? Agora, atualmente que eu sou a coordenadora da bancada, nós estamos preparando inicialmente, realmente, só para o mês de março. Depois vamos tomar outras atitudes em conjunto, porque não adianta agir sozinha, né? Tem que agir juntas, tá? Então, depois, a própria TVA, a gente vai fazer questão que chame e mostre as ações da bancada feminina, porque a gente não está aqui para brincar. Uma coisa que eu ia falar para a Luciana, que eu vou dizer para vocês, que é uma preocupação muito grande minha e que eu não tinha, sei lá, viaja aí, não tinha essa preocupação.
estou aqui descendo, Luciana. Eu acho que ela ia ter encontro, porque era uma mulher do interior, da agricultura. Falava assim, é meio arrastado, sabe? Aí ela me reconheceu. Aí ela disse, a senhora é deputada Ada? Eu digo, sou, posso lhe ajudar? Aí ela assim, pois é, eu vim aqui e tal, não sei o quê. Ela já sabia que eu era coordenadora das mulheres. Eu digo, mas a senhora quer fazer alguma denúncia? Ela disse, eu, graças a Deus, uma senhora, eu, graças a Deus, já consegui estar livre. Aí, mas vocês têm que tomar uma providência para a violência na agricultura, na casa da mulher agricultora. A mulher na agricultura. Aí eu disse, mas não grita, não berra? Depois dela falar um monte, né? Não grita. Mas, deputada, dá 4, 5 quilômetros de distância de uma casa da outra. E o nosso sofrimento é nos fins de semana. Tem um vídeo da Ângela Bastos, né? Que foi premiado, inclusive, no ano passado com o prêmio Vladimir Herzog. E esse documentário eu recomendo que todos assistam, porque ele foi feito com mulheres de carne e osso, né? A maioria delas são lá do nosso extremo oeste catarinense, eu conheço boa parte delas, e elas falam disso. Aqui na roça tudo é mais difícil, porque o vizinho mais perto está a 10, 15 quilômetros. Aqui muitas vezes não tem como ligar para o Disque 180, porque não tem telefone, ou a internet não funciona. Então, a gente às vezes tem uma ideia também de combate à violência do ponto de vista urbano. Exato. Né? Mas o interior do nosso estado, que é enorme, né, grande, isso não chega no interior. Então, eu não sei quem é, mas assim, de fato, né, deve ser deve ser uma agricultora que está sentindo isso, né? E tem uma frase nesse documentário de uma agricultora de São Miguel que ela diz assim: a morte é a última coisa, mas antes disso, todas as outras violências já aconteceram com a gente. E essa frase, para mim, ela diz muito, porque ela está dizendo o seguinte: dava para ser evitado. Por que não foi evitado? Por que chegou na morte, né? Então, eu acho que é um vídeo que eu recomendo. Nós trabalhamos enquanto escola, né, Marlene, nos seminários de combate à violência, e a gente discutiu esse tema da violência no campo, no meio rural, na roça, e eu fiquei muito sensibilizada, porque, como eu falei, a gente não tem a dimensão da distância que é os equipamentos públicos para as mulheres da roça. Então, ela falava tanto, Luciana, parecia assim, que ela, entende? O nervoso de contar. Imagine, essa mulher é uma exceção. Porque não, mas ela falou que ela era uma exceção. Imagine, quantas delas não têm a menor possibilidade de chegar perto de algum órgão público que possa, de fato, ampará-la, né? Agora, o que a gente pode fazer? Eu acho que a Ada falou, e a gente vai fazer, já fez, né, enquanto eu era coordenadora, e a Luciane era da Comissão de Direitos Humanos. Coordenadora da bancada feminina. E coordenadora, ambas, né? Esses seminários, enfim, esses debates, né, em todo o Estado sobre a questão da violência da mulher. E o que eu acho que o que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer através, né, em parceria com a escola, é buscar essas informações e trazer parceiros para essa conversa. Eu acho que o que dá efetividade para que a gente no ano que vem não esteja aqui falando a mesma coisa. Para que no ano que vem e para que no ano que vem a gente possa estar aqui dizendo, olha, a gente iniciou um processo de discussão aliás, continuou, porque já iniciou, e agora a gente tem um levantamento de informações, a gente passou para os órgãos competentes, porque também nós não vamos fazer isso sozinhas, nossa função é legislar, e talvez, assim, acima de tudo, o que a gente pode ser? Porta-vozes dessas mulheres. Nós podemos dar voz a essas pessoas e aí buscar parceiros que possam ajudar e aí implementar essas políticas públicas, essas ações que a gente falou aqui, para que elas efetivamente ajudem aquelas mulheres, primeiro para que as mulheres saibam que tem alguém que olha por elas. Mas, amiga, né? se me permite, eu quero fazer uma outra fala aqui, contribuindo com o que tu diz. A gente não pode tratar só uma parte do problema. A gente não pode esquecer dos meninos, dos homens, porque é muito triste. Eu imagino que deve ser muito triste. Eu me vendo como ser humano agora, abstraindo a questão de gênero. Deve ser muito triste você ser criado num ambiente onde você
é estimulado a ser violento para com alguém. Então, eu acho que o tratamento para esse problema, ele não pode se findar no empoderamento da mulher ou só no tratamento daquela mulher que já sofreu a violência. Por isso que eu volto a trazer a pauta da educação, como a Luciane. Eu penso que a gente está pensando, ontem a gente ainda estava conversando sobre isso, a nossa bancada pensa em apresentar um projeto de lei que exija, que obrigue na rede pública e na rede privada também, desde o ensino fundamental, algum tipo de proposta pedagógica que trate da educação para a não violência. A educação para a não violência contra nenhuma pessoa. Os meninos não podem receber esse tipo de ensinamento, vai lá e dá uma porrada, meu filho, porque, sabe? Então tem que educar os pais também. A gente tem que educar, na verdade sim, mas de toda forma a gente tem que formar cidadãos num outro contexto, num outro cenário. A mulher preparada para saber que ela não merece apanhar e o menino preparado para saber que ele jamais deve oferecer a violência como um instrumento de controle. Valorizar entende? qualquer tipo de ser. Exatamente. Tem duas coisas só para aqui também contribuir. Que a pergunta é o que nós vamos fazer, né? Então, dando continuidade, nós aprovamos uma lei nesta casa que cria o Observatório Social da Violência. Foi a deputada Ana Paula Lima, inclusive. Esse observatório social, ele é implementado, ele está sendo discutido pelas universidades federais. Por quê? Porque a ideia é que a gente primeiro precisa resolver essa coisa dos números, né? Porque do jeito como a mulher às vezes é abordada na rede de saúde, em alguns espaços, aquilo nem é tratado como violência, como feminicídio ou como um caso, né, de violência doméstica. Então, nós vamos resolver esses números para poder efetivar políticas públicas. Então, essa é uma questão. A outra... Quero lembrar de uma questão também que é a Lei Maria da Penha prevê, sim, a formação, o atendimento, o apoio aos agressores. Né? E aí nós temos um outro problema com o Poder Judiciário, que não tem nos fóruns das comarcas pessoal suficiente, assistente social, psicólogo, para fazer esse trabalho. Então, veja como o nosso trabalho tem que ser em rede. A gente precisa envolver todos os poderes, né? E a gente precisa fazer ações conectadas para que elas tenham, de fato, efetividade. E para isso é importante que as ações da mulher não sejam só para nós, porque pode observar, assim, chega o período, tem os nossos eventos para discutir essa questão da violência, é só nós conosco mesmas. Os homens têm que estar presentes, essa pauta é de todos e todas, eu insisto nisso. Olha só, nosso tempo acabou, mas eu queria combinar uma coisa com vocês, podemos? Falamos agora, nesse último tempo do programa, sobre esses projetos que estão sendo feitos, né? Essas ações. Vamos marcar um novo encontro como esse, uma hora dessas, para a gente conversar efetivamente sobre isso e a quantas anda? Ótimo, com certeza. Podemos? Podemos. Claro. Eu queria que cada uma de vocês se pronunciasse para a gente encerrar o nosso programa nesse mês especial e que a gente volte, deputada Ana, deputada Ada, no ano que vem, para mostrar números menores. Começamos com a deputada Luciane. Eu quero deixar uma mensagem às mulheres, primeiro, vencer os nossos medos, né? Eu falo muito disso, que a gente tem vários medos, grandes, pequenos, justos ou não, não vale, né? Não vem ao caso, mas que a gente enfrente os medos para que os medos não tomem conta da gente. Quando a gente enfrenta os nossos medos, a gente é mais feliz, está mais empoderada e junto a gente traz muita gente conosco. Então, acho que fica esse desafio, mas muita força, muita luz, muita energia, né? E que a gente consiga, enquanto bancada feminina, produzir bons resultados aqui e ter muito mais mulheres na luta política, na luta por uma sociedade mais justa, democrática e, acima de tudo, mais humana. Eu acredito que depois de falarmos sobre tantos problemas e tantas dificuldades que nós mulheres temos, é importante lembrar quem está nos assistindo, as mulheres que nos assistem, que ser mulher é sim um privilégio. Existe muita coisa boa na feminilidade, muitas características e habilidades que só nós mulheres temos. E a minha recomendação para quem nos assiste e que é mulher é que viva a sua feminilidade da melhor forma possível, saboreando tudo que essa condição nos permite. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, a gente tem que fazer a nossa parte. E enquanto mulheres, acho que nós aqui, representantes, né, femininas aqui no Parlamento, somos só 5, então temos uma responsabilidade enorme
de fazer a nossa parte para sermos a voz daquelas mulheres ou daquelas pessoas, daqueles cidadãos que não têm a possibilidade de estar aqui, que não têm a possibilidade de dar voz aos seus problemas. Então, cada um fazendo a sua parte, nós aqui fazendo a nossa parte, né, dando voz a essas questões que são importantes e que são discutidas normalmente só em março. E aí eu tenho certeza que, aos poucos, a gente vai, com a nossa postura aqui de parceria, de estarmos juntas, discutindo os problemas e cada uma com a sua realidade, trazendo novas experiências para oxigenando esse ambiente, eu acho que a gente vai fazer com que outras mulheres queiram participar, outras mulheres se interessem pela participação e aí com isso não tenho dúvida que a gente vai, em parceria, construir uma realidade diferente. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que estão assistindo a gente em casa que deputada mesmo, né? Vocês sabem, eu acabei de me eleger, mas eu estou, mega feliz pelo que a gente... Eu não sei se era assim antes, como é que era, as mulheres, entendeu? Mas eu estou muito feliz por nós termos... A gente está construindo... Posso contar uma coisa? Não sei se eu devo contar. Eu sempre acho que quero contar mais do que devo. Mas eu quero falar para vocês, de fato, que a gente tem se reunido, tem se encontrado e tem sido ótimo. A gente está cada vez mais próxima uma da outra. E eu acho que essa bancada aqui vai fazer muitas coisas incríveis nesses próximos anos. Eu tenho essa fé em nós todas, porque a gente tem reunido o pensamento de cada uma, o esforço que cada uma já deu para o nosso Estado, em ações mais práticas agora. Eu acho que ter uma mulher como a Ada, que viveu o processo da violência tão intensamente como representante nossa, chefiando, eu não sei como é que deu de mandar aquele monte de homem, porque, né, uma secretaria... tá na secretaria. Né, era uma secretaria... eu sofri tanto Nossa, uma secretaria dura, imagine o quanto de preconceito que ela não teve que suportar, não, né? E ter a experiência dela, vem a Luciane, que tem... Nossa Senhora, ela tem uma riqueza nesse processo da educação fora de série. A Marlene é uma das pessoas que eu mais amo dessa casa, quero contar isso para vocês, porque ela é muito generosa, ela é muito dócil, muito próxima, muito companheira, muito presente. E a Ana é uma bela surpresa, quero dizer isso para ti, porque ainda que a gente tenha pensamentos ideológicos diferentes, ela estuda, ela é uma menina muito estudiosa, então tu pode ver que ela acha uma referência histórica para colocar na mesa, enfim, e eu acho que esse conjunto de forças reunidas pode trazer proposições muito boas para essa casa. Eu estou convencida que a gente vai ter resultados logo. Não vejo a hora de chegar ao programa da gente contar em detalhes tudo que a gente está programando aí para o futuro. Bom, eu quero agradecer a TVAL por esse programa, né? Quero agradecer quem ficou nos escutando e quero pedir que a mulher venha, participe, independente da sua sigla partidária. É em defesa da mulher, é em defesa da sua filha, da sua nora, da sua neta. Venha conosco, participe, dê sugestões, passe zap. É disso que nós precisamos, acabar com a violência. Quero agradecer as nossas meninas. Tirando tu, o resto é tu menina. Eu sou menina há mais tempo. Tu é a menina mais velha. Há mais tempo. Há mais tempo. Eu há mais. Entende? Tenho certeza que, juntando as forças, nós vamos apresentar nesses 4 anos de mandato, porque tudo é meio moroso. Né? Meu Deus, que burocracia para fazer projeto, tudo é meio moroso. Nesses 4 anos de mandato, nós daremos, sim, um resultado bom para a sociedade catarinense. Um beijo no coração de todos. Beijo, que Deus abençoe a Olha, todos agradecendo vocês. muito a presença, a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje. Eu não quero encontrar vocês só no dia 8 de março de 2020. A gente vai se encontrar antes para conversar sobre os projetos. E queria dizer que foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência e até a próxima.